E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero lembrar você que está por aqui, que ainda não se inscreveu no Espiritualmente Podcast, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho vermelho aqui, ó, e se inscreva. Do ladinho vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui no Espiritualmente Podcast, para você não ficar de fora de nada e tá por dentro de tudo o que acontece aqui, tá certo? E lembra também de vir aqui embaixo nos comentários e deixa o seu comentário, participa com a gente, fala sobre o que você tá pensando, suas perguntas, suas dúvidas, vem aqui embaixo, a gente quer te ouvir, a gente quer conversar com você. Deixa aqui o seu comentário e lembra também de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas esse novo episódio. Quero lembrar a todos vocês sobre a nossa viagem para Israel com Luiz Saião. Nossa viagem que estava programada para esse ano de 2024 foi para o ano de 2025 e agora a nossa caravana é uma caravana que irá para Israel em janeiro, tá? Então nós vamos em janeiro, não mais em abril, agora nós vamos em janeiro e você pode tirar todas as suas dúvidas com o pessoal da Biblos Viagens. Se você está acompanhando pelo seu televisor, aponta o seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela, que você vai cair lá na página da Biblos, ou então você pode clicar aqui no link que está na descrição, que você também vai cair lá na página deles e eles vão tirar todas as suas dúvidas e você vai ficar por dentro de tudo aquilo que vai acontecer, se Deus quiser. Nós vamos ter paz em Israel e a gente vai conseguir fazer essa viagem que, como diz o professor Luiz Saião, é mais do que uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje para vocês. Nós estamos aqui com a Kátia Alencar. Kátia Alencar, que é uma pedagoga e uma das maiores autoridades em referência em análise de conteúdos infantis do Brasil. Ela é a responsável hoje para ajudar mães, pais, educadores, educadoras, professores, professoras a cuidar das suas crianças. Você já imaginou que desenhos, filmes, músicas podem estar comprometendo o comportamento dos seus filhos na sua casa, pode estar comprometendo o futuro dos seus filhos? Coisas que aparentemente você olha e você acha inocente, porque está tendo ali uma linguagem infantil, desenhos, musiquinhas, só que por trás de tudo isso existe ali uma intenção ruim, maligna, e que por trás disso tem muita gente que está ali com o objetivo de doutrinar seu filho através de referências e muitas vezes ensinos sutis que não são perceptíveis a muitos pais, só que no fundo isso pode estar levando seu filho ou sua filha, essas crianças a terem comportamentos inadequados. E muitas vezes você não percebe e você acha que o problema é você, que o problema é a criança, mas se você entender o que a professora, pedagoga Kátia Alencar vai te ensinar hoje, pode ter certeza que você vai mudar completamente esse cenário dentro da sua casa na relação com as suas crianças e com seus filhos. Se você é um pai, uma mãe, um educador, uma educadora, você não pode perder esse episódio do podcast de hoje. Eu peço para você, inclusive, compartilhar com o pessoal da igreja, o pessoal das escolas. Você conhece um professor, uma professora, se você conhece um tio, uma tia de escolinha, um líder religioso, um pastor, uma pastora que quer trabalhar melhor o conteúdo na escola infantil da igreja, na escolinha, na sua escola, você que é uma pessoa que é cristã, você vai entender um pouco mais de tudo isso hoje, vai entender inclusive quais são os melhores desenhos, quais são os desenhos permitidos, os desenhos proibidos. Tem muita coisa boa aqui, você vai ver sobre música, você vai ver sobre filme. Hoje vai ser muitas revelações, muitas emoções. Kátia Alencar, seja bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. Muito bom ter você aqui com a gente de novo. Eu digo mesmo, bom estar aqui e é sempre bom poder falar de algo que eu gosto tanto, que é desenhos, e um assunto tão importante e tão subestimado. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, você falou da linguagem, né? Por ser desenho, tem uma linguagem infantil, então cria-se uma falsa sensação de que está tudo bem, afinal foi feito para
crianças. E nem tudo que tem linguagem infantil hoje tem sido, de fato, feito para o bem das crianças. De fato, é para elas, mas com um objetivo mais escuso. E é isso que eu espero ter oportunidade de falar aqui hoje. Opa, e aqui a gente está pronto para ouvir e a gente sabe que tem muita coisa que os pais, os educadores precisam aprender, principalmente aqueles que são cristãos e que querem seus filhos nos caminhos do Senhor, que querem os seus filhos tendo bons comportamentos na escola, em casa, na sociedade. E muitos pais estão desesperados por não saber o que fazer e não saber o que está acontecendo, né? Muitos estão desesperados, dizendo assim, meu Deus, eu não sei por que o meu filho está agindo dessa forma. Nossa, isso aqui ó, é TDAH, isso aqui é TOD, né? Então é um transtorno de oposição, é um transtorno de comportamento, é agressividade. Por que os meus filhos estão assim? E aí as crianças, à base de medicamento, vamos medicar, vamos dar remédio. E será que esse é o caminho? Será que existe um outro caminho? Será que a gente não tem uma opção melhor? Não que nós estejamos aqui dizendo que não é necessário que os filhos passem com profissionais. Por exemplo, eu como terapeuta, eu super indico, né, que os pais tenham um acompanhamento ali com psicopedagogo, um pedagogo, psicólogo, tem um acompanhamento profissional, até mesmo com psiquiatra. Porém, a gente precisa entender o que a Kátia vai ensinar aqui hoje. Porque você pode evitar muitos problemas com seus filhos e com as crianças se você entender o que a Kátia vai passar aqui. Porque ela já tem anos de experiência, ela vem do ambiente educacional, ela é alguém capacitada, ela tem a visão da parte educacional, mas ela também tem a visão da parte espiritual e ela uniu essas duas coisas para nos instruir sobre como nós devemos agir como pais. Eu sou pai de uma menina de 2 anos de idade, então eu tenho toda essa preocupação e a Kátia é quem me mentora acerca dos desenhos que eu deixo a minha filha assistir. Lá em casa, nenhum dos desenhos que a Isabela assiste, nada de tela que a Isabela acessa, é algo que eu não passei aqui pela curadoria da Kátia para avaliar se é bom ou não é, porque a Kátia, durante anos, ela tem se debruçado sobre esses materiais com um cuidado minucioso para entender tanto a parte pedagógica, científica, como também a parte espiritual, teológica, para entender todo esse contexto do que pode ou não pode ser feito, tá bom? Então, gastei um pouco mais de tempo aqui para vocês entenderem quem é a Kátia, o que ela faz. Mas agora é com ela, ela vai ensinar, ela vai falar. Então já vem aqui embaixo, aperta o like. Se você tá aqui acompanhando também, aperta o botãozinho de compartilhar, compartilha. Você que é seguidor, seguidora da Kátia, você que acompanha aqui o Espiritualmente Podcast, participa, deixa os seus comentários, fala dos desafios que você tá enfrentando com seus filhos, com as crianças, para que a gente possa também aqui debater sobre isso e compartilhar as dificuldades uns com os outros e criar essa comunidade de pais e mães e educadores que querem cuidar das suas crianças, tá bom? Kátia, eu quero perguntar uma coisa para você. Como é que surgiu esse trabalho que hoje você desempenha de curadoria de desenhos? Hoje você é uma mentora de mulheres, de mães, de educadoras, você tem suas mentorias. Hoje você também deixou a escola, né, tradicional, do ensino tradicional, hoje para se dedicar a esse seu ministério nas redes sociais. Enfim, você tem palestrado em várias igrejas, escolas, e você tem sido convidada para estar em várias partes do Brasil. Hoje você tem cursos, você tem muito material para atender a necessidade dessas mães, desses professores, desses educadores. Hoje igrejas e ministérios têm usado seu material para poder dar as aulas para as crianças, para selecionar os desenhos, porque infelizmente hoje, inclusive, tem desenhos que têm ali uma linguagem até de Deus, mas que no fundo acabam passando, inclusive, uma orientação errada. Então, meu Deus do céu, e agora? Quem poderá nos defender? Kátia Alencar, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que surgiu esse trabalho, como que você desenvolveu tudo isso? Surgiu exatamente dessa demanda, né? Foram anos de estudo teórico. Como eu venho da área artística, a minha primeira formação é como atriz profissional. Então, eu trabalhei no meio artístico por alguns anos, né? Andei com esse pessoal de teatro e é uma vida louca, né? E a gente tem uma outra visão do mundo nessa perspectiva artística e a gente começa a entender um pouco mais sobre a indústria cinematográfica, o que tem por trás das criações. Então, eu tenho esse conhecimento. E aí, quando eu vou para a área da educação, né? Na pedagogia,
pedagogia, eu começo o meu trabalho de campo. E aí, dentro da escola, eu comecei a observar alguns comportamentos, como você disse aí na introdução, inadequados de algumas crianças, que inclusive já vinham para mim com um diagnóstico fechado, né, de profissionais, e que eu não descartava, claro, mas eu comecei a olhar com um olhar mais minucioso para uma outra criança. E aí eu descobri, Douglas, que muitos personagens, especialmente aqueles mais famosos, que as crianças mais gostam, que costumam ter o material didático, a mochila, tudo daquele personagem, estava imprimindo comportamentos inadequados. E aí eu fiz até um experimento, vamos dizer assim, com um deles, né? Quando eu isolo esse personagem dele, eu tenho a criança de volta. E essa criança, ela foi diagnosticada com vários transtornos. E, de fato, eu acredito que ele tem alguns deles, mas não todos. Quando eu mostrei para ele que ele não estava no mundo daquele personagem, e nesse caso era especificamente o Sonic, tudo o que ele fazia era relacionado ao Sonic. Todas as atividades que eu propunha para que ele fizesse, ele pintava de azul. Todos os movimentos de corpo que ele fazia em sala de aula era circular, que é um movimento que o Sonic faz muito, né? E tudo era o Sonic. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a gerar uma conexão com ele e mostrar para ele que ali ele não estava dentro do desenho, porque era isso que ele estava vivendo, uma dissociação da realidade. Então, essa necessidade, Douglas, ela me levou para esse caminho de observar uma grande demanda com poucas pessoas habilitadas para falar sobre isso, habilitadas, capacitadas, e uma carência muito grande desses pais, desses educadores que não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí, num trabalho de anamnese, quando você vai investigar quais são as influências que eles estão recebendo, né? Muitos deles recebem através de personagens. Então, se a gente pensar nos últimos anos, o que aconteceu com a tecnologia? Uma grande expansão, né? Um grande boom. Hoje todo mundo tem acesso à tecnologia, com um aparelho melhor ou não, mas todos têm, basicamente. E aí, o que aconteceu? Com esse acesso demasiado à tecnologia, as crianças, então, têm o mundo dentro do quarto delas, não é verdade? Com a internet. Com isso, os assuntos que antes eram pertinentes aos pais ensinarem, no momento em que eles achavam adequado ensinar, passou a ser ensinado por quem? Pelo personagem, pelos influenciadores, pelos cantores, exatamente, pelos desenhos, né? Pelo universo infanto-juvenil. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. E aí eu percebi que muita gente não estava percebendo isso, inclusive dentro das igrejas. E aí eu comecei com esse trabalho mais investigativo, pegando essa perspectiva artística, né, com essa expertise que eu tenho nessa área, e a parte pedagógica. E aí eu fiz uma grande descoberta do quanto exerce influência e muito esses personagens por uma carência, muitas vezes, de uma figura de autoridade em casa, uma falta de conexão com os pais, uma série de coisas. E aí eu fui estudando isso mais a fundo e comecei a desenvolver material. E quando eu desenvolvo o primeiro material, eu apresentei para uma igreja para que isso fosse ofertado aos pais, né? Em palestras, em workshops. E para minha surpresa, as pessoas começaram a se interessar por isso, porque não existia até então um material como o que eu ofereço hoje. Um material que traz uma base pedagógica, mas também espiritual, como você falou, né? E aí, Douglas, com esses materiais todos prontos, eu comecei a ir também para as mídias sociais e comecei a falar desse assunto. Comecei a jogar um holofote, sabe, sobre o assunto. Comecei a chamar atenção mesmo para os pais, para tudo isso. E a receptividade foi muito boa. As mães, algumas se identificaram porque elas também tinham essa impressão, até então era uma impressão, de que tinha algo errado. Mas como ninguém falava nada sobre isso, elas pensavam, bom, de repente é coisa da minha cabeça. Eu tô exagerando, porque tinha aquela falsa ideia, é desenho, então é para criança, né? E aí quando alguém vem e fala, peraí, nem tudo que é colorido, nem tudo que é animado, nem tudo que é um personagem foi feito para o bem dessas crianças. E aí eu começo a mostrar o que está por trás. Hoje, a indústria da arte, Douglas, ela é praticamente comandada por CEOs esquerdistas, CEOs progressistas, que têm um objetivo claro em oferecer conteúdos que vão provocar uma mudança de mentalidade.
E a mudança de mentalidade sendo provocada a partir da infância é muito mais eficaz, né? Porque nós adultos, você provavelmente tem a sua fé muito bem fundamentada, né? Você sabe em que você acredita, em quem você pode ou não confiar. As crianças não. Elas estão buscando referências. E se elas encontram um personagem que fala a língua delas, que gera uma conexão afetiva e emocional, e ela olha para dentro de casa e ela não vê isso no pai, ela não vê isso na mãe, ela não vê isso no ambiente todo familiar, ela se apega àquele personagem de uma maneira tão forte que ela passa a acreditar, em alguns casos, que ele faz parte da família. Eu atendi alguns casos em que, quando eu fui mostrar para o adolescente, que tem mais resistência do que a criança, que aquele personagem não era adequado para ele, no caso Naruto, ele se voltou contra mim de uma maneira tão feroz, defendendo o personagem como se fosse alguém da família, Douglas. Porque gera uma conexão emocional, uma ligação de alma mesmo. E isso é campo de estudo para várias áreas. Eu espero que profissionais de outras áreas também se interessem a estudar a influência dos personagens na vida das crianças, porque isso está ultrapassando a questão educacional. Vai para o comportamental, vai para o biológico, né? E aí tantas outras coisas. Então, foi por isso que eu decidi me aventurar nesse mundo dos desenhos, né? Não é porque eu não tenho nada para fazer e fico assistindo desenhos o dia inteiro, não. Muito pelo contrário. Inclusive, nas suas coisas, você ensina como que os pais conseguem descobrir se o desenho é um bom desenho ou não, se eles devem ou não deixar os seus filhos assistir os desenhos, sem que seja necessário eles assistirem. Exatamente. Então... Aí é que tá o segredo, porque muita gente pensa, meu Deus, ela fala tanto disso, ela tem material e material sobre isso, ela deve passar o dia assistindo desenho, filme, série, né? E os pais têm essa preocupação. Nossa, eu vou ter que ficar assistindo todos os desenhos do meu filho agora. Ou então não tem essa preocupação porque eles já fazem isso. Quando eu me deparo com mães falando assim, eu tenho que assistir tudo antes, eu falo, pelo amor de Deus, para com isso, eu tenho a solução para você. Eu desenvolvi um método onde é possível analisar sem que seja necessário assistir todo o desenho. Isso facilita a vida da gente, né? É incrível. E agora você estava falando acerca dessa iniciativa de empresários e pessoas que têm viés ideológico, né? Que têm uma intenção por trás da criação desses desenhos. E eu tive a oportunidade de estudar com o Jeffrey Zeig, que é um grande profissional da área de psicologia. Ele é um profissional que foi treinado pelo Milton Erickson, e ele é diretor da Milton Erickson Foundation. Eu tive a oportunidade de estudar com ele, e quando ele começou a falar sobre a questão das induções hipnóticas que há por trás de filmes, né? Porque ele falou sobre filmes, ele não falou sobre desenhos especificamente, mas ele falou sobre o ambiente de Hollywood, a intenção por trás de tudo aquilo que está sendo criado. E aí, uma das coisas interessantes é, por que nós olhamos, por exemplo, para os filmes de Hollywood e a gente tem os Estados Unidos como aquela referência, né? Aquela coisa onde o brasileiro fala da Disney, o brasileiro fala dos Estados Unidos e aquela coisa. Pô, tudo é intencional, né? Tudo é criado para que gere esse estado emocional nas pessoas, para que haja essa indução, as pessoas enxergarem dessa forma. E, infelizmente, essa é uma realidade que as pessoas desconhecem, mas que você tem trazido à luz acerca principalmente dos desenhos e como é tão importante a gente tomar cuidado com isso, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E nós realmente temos visto hoje muita diferença nos desenhos, né? E eu gostaria de saber da sua parte que caminho que os desenhos estão indo hoje. E como que a gente consegue perceber isso? Qual é esse caminho que você está vendo dos desenhos? O que a gente pode perceber daquilo que está sendo produzido hoje, atualmente, que está à disposição hoje no mercado para as pessoas, na televisão, na rede social, nos streams, enfim, o que você está enxergando? Antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer um adendo. Você disse a respeito dessa indução, né, que tem
na arte. Eu me lembrei, quando eu fazia teatro, havia um exercício, nós tínhamos que fazer antes de entrar em cena. E era um exercício de despertar da Kundalini. A Kundalini é uma serpente que fica entre as duas colunas, né? A coluna cervical, ela enrola desde a base do cóccix até a cervical e acredita-se misticamente que ela é despertada através de alguns exercícios. E eu já tinha estudado muito sobre isso no campo de batalha espiritual, na nova era, mas quando eu me deparo com uma sala de aula, tinha em torno de 20 a 30 alunos ali fazendo o exercício do despertar da Kundalini e eu vi o resultado, Douglas, não é algo fictício. Eu vi pessoas assim, mudando o estado delas emocional visivelmente. Tinha pessoas que uivavam, que berravam, que se arrastavam no chão. Algo muito diferente estava acontecendo ali. Obviamente, eu não quis fazer o exercício, né? Fui penalizada por isso, pelo diretor, porque eu não participava dessas coisas. E eu fiquei mesmo como uma observadora de tudo aquilo. E eu vi o estado alterado de consciência acontecer na minha frente. E por que eu estou trazendo isso? Porque logo em seguida, esses atores entravam em cena. E ali estava o espectador assistindo o nosso espetáculo. E é impresso pelo artista a arte que ele carrega. Então, você, espectador, você consome a arte, mas você não vê quais são as impressões que vêm do artista para a arte. E aí, no caso dos desenhos, houve uma animação e tem uma locução. E você não sabe qual é a preparação que tem para aquela locução. Um outro exemplo, aqui em São Paulo, nós tínhamos, né, no antigo Play Center, as noites do terror do Play Center, né? Você lembra disso? Você lembra do Play Center? Do Play Center eu lembro das noites do terror. Não, eu sei dos túneis do terror. Eu já entrei muito no túnel do terror. As noites do terror. O pessoal confusão. De casa vai lembrar das noites do terror. Acontecia geralmente em outubro, né? Próximo ao Dia das Bruxas, 31 de outubro. E eu conheci vários atores que trabalhavam nas noites do terror, né? Então, uma maquiagem incrível. O parque à noite, todas as atrações ficavam ali cobertas de pessoas maquiadas, né? Monstros, bruxas e tudo mais, para trazer aquela esfera de terror. E o que acontecia? Assim, trocando figurinha com os meus colegas, eles falavam que haviam rituais antes de entrar em cena para que o ambiente ficasse convincente. E aí eu vi qual eram esses rituais e haviam invocações. Então, muitas vezes, a gente pega um desenho e fala, é só um desenho. Um exemplo, a Casa Mágica de Gabi. Eu falei desse desenho no meu Instagram esses dias, foi um alvoroço, porque o enredo é fofo, é uma menina com um gatinho, é muito lindo. Mas já começa pelo título, A Casa Mágica de Gabi. E aí as pessoas não sabem que por trás do enredo tem um artista que faz a locução, que consagrou aquilo. Então tem todo um por trás. Esse tem sido meu trabalho, de mostrar para os pais a necessidade de querer enxergar além do que os olhos podem ver. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Para onde que vai? Qual é o caminho desses desenhos? Para a gente entender o que está acontecendo com os desenhos hoje, a gente precisa, Douglas, entender basicamente 3 aspectos, né? Existem 3 vias. A questão pedagógica, porque quando a gente pensa em desenho, teoricamente deve ser um conteúdo educativo, já que é uma linguagem para criança. Então, o desenho antes, ele vinha para colaborar com a criação educacional dos filhos, né? E também da escola. Eram ferramentas que iam imprimir valores, princípios, ensinar o que é certo ou errado, de uma maneira lúdica. Esse, basicamente, é o papel de um desenho, assim como de um bom livro. Sempre ensinar algo, agregar uma informação. Hoje, os desenhos, pedagogicamente falando, eles não são de qualidade. Por quê? Eles têm autoestímulo sensorial. Então, a maioria dos desenhos que as crianças assistem deixam elas tão agitadas, tão hipnotizadas pelo conteúdo, que elas nem absorvem o que está sendo tratado, se é que existe algum valor naquilo. Porque muitos não começam do nada e levam para lugar nenhum, entende? Não tem nexo. Nós adultos assistimos e falamos, meu Deus, o que quer dizer isso? Você não consegue nem entender o que está sendo proposto ali. Então, são mentes hiperestimuladas, são problemas emocionais, muitas vezes, que as crianças desenvolvem por conta desse estado hipnótico, esse estado alterado de consciência que essa hiperestimulação sensorial gera. Tem também a questão do imediatismo, né? Os desenhos, esse acesso
ao streaming, a você poder assistir o que você quer, na hora que você quer, quando você quer, é uma outra coisa que alterou toda a nossa sociedade. Antes, quando nós assistíamos à TV aberta, né? E ainda tinha alguma coisa boa para assistir nela, e se houvesse algum seriado, você não ficava ansioso para esperar, né, o outro dia naquele mesmo horário para dar continuidade ao conteúdo. Hoje você não precisa fazer isso, né? É só Você assinar. é só assinar e você maratona, né? Esse imediatismo que esse conteúdo traz, abaixa a criatividade, que as crianças ficam expostas por esse imediatismo, por já vir tudo pronto. Os desenhos, eles não desafiam mais as crianças como antes, a elas criarem, a elas conduzirem o personagem, né, de forma virtuosa, porque tinha um enredo antes. Os desenhos, os personagens, eles tinham uma jornada do herói. Hoje, isso não acontece mais. E aí traz irritabilidade, problema na visão, problema na coluna, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Nós temos crianças extremamente agitadas. O desenho era colocado antes para a criança ficar calma. Agora, ela fica agitada, ela fica nervosa. E quando desliga, ela fica mais nervosa ainda. Porque ela está naquela hiperestimulação de dopamina que essa jorrada sensorial entrega para ela, que quando aquilo cessa, ela quer mais. Então, assim, pedagogicamente, os conteúdos estão sem valor, né? Estão péssimos. Tem conteúdos bons ainda, por isso eu fiz uma curadoria, mas basicamente o que se tem hoje nas principais plataformas de streaming são conteúdos que não vão agregar conhecimento para o seu filho. Um outro aspecto importante que a gente precisa considerar é o aspecto cultural e histórico, né? Entender como nós chegamos até aqui. Esse eu acho um ponto fundamental, porque o que eu mais vejo, Douglas, são pais que, como você disse, estão perdidos ou estão extremamente confusos. Assim, o que eu mais ouço mas, meu Deus, o que está acontecendo? Como você mesmo perguntou, né? O que está acontecendo com os desenhos? Por que a gente chegou nesse ponto? Tudo agora fala só de ideologia de gênero, tudo só fala desse assunto. O que está acontecendo? Esses pais que estão ainda sendo surpreendidos é porque não entenderam que isso não é algo atual. Isso foi construído. E isso foi construído de uma maneira silenciosa, que hoje nós conseguimos enxergar, né? Mas isso já vem de anos atrás. E aí, pensando nesse ponto de vista histórico, eu gosto de apresentar alguns personagens que colaboraram para essa chegada até aqui. Nós temos, por exemplo, Helena Blavatsky, que foi uma das principais implantadoras da Sociedade Teosófica, que é uma sociedade que ela prega o que é a implementação das ciências ocultas. E aí, Helena, ela teve uma influência também dentro do campo das ideias, dentro do campo educacional. Então, ela vai tirar das escolas e ela vai tirar dos seus seguidores todos os princípios morais e virtuosos. Obviamente, ela era contra o cristianismo. Então, ela começa a embutir em produções e produtores de conteúdo cada vez mais a necessidade de inserir temáticas místicas, ocultistas, e aí começa, então, a se produzir cada vez mais conteúdos para as crianças dessa maneira. E aí, depois, a gente tem uma outra personagem importante também, que é a Alice Bailey, que é uma seguidora de Helena Blavatsky, que vem como uma das fundadoras da Nova Era, que é uma ramificação da sociedade teosófica, que coloca o homem no centro de tudo e que também quer destruir o cristianismo. E ela ainda foi bem mais incisiva e radical. Ela orientou, né, todos aqueles que ela influenciava na época, dizendo que a partir daquele momento todos os conteúdos que fossem feitos, especialmente para crianças, deveriam ter alto nível de sexualização. Alto nível de depravação. Ela usa essa palavra, vamos depravar tudo o que é da área sexual para que as crianças sintam que elas têm liberdade e que elas saiam do aprisionamento da família. Olha só. E aí os produtores de conteúdo começam a inserir. Isso vai se acumulando. Tem também as figuras mais conhecidas como Marx, Marcuse, a Escola de Frankfurt, Gramsci, que sai da linha da guerra pelas armas e entra
para a linha intelectual, né, no campo das ideias, e continua esse trabalho, né, dessas mulheres. É quase como um quebra-cabeça, né? Todos servos do mesmo senhor para destruir a infância. E aí, só para finalizar, Douglas, tem uma fala da Alice Bailey que eu acho muito forte, onde ela diz que essa mudança de mentalidade deve ser feita nas crianças. Porque ela diz assim, nós adultos já estamos com as nossas mentes muito enraizadas em nossos princípios e valores. Nós precisamos mudar a mente das crianças. Então, deturpem a mente das crianças, e aí ela faz uma ressalva, especialmente com menos de 10 anos. Isso é muito forte. Por quê? Primeiro, isso não é uma coisa que é ensinada, né? A gente tem poucas pessoas falando sobre esse assunto. Eu acredito que você seja essa voz que pode dar esse norte para esses pais, porque, não sei vocês, mas eu vejo em mim e em muitas pessoas que antes, por exemplo, de eu conhecer a Kátia e de conhecer todo esse universo, por trabalhar com a parte educacional, eu acabei tendo acesso a essa informação. Mas acredito que você, Kátia, seja essa pessoa que traz de maneira simples, acessível e de forma prática esse conhecimento para os pais, porque a informação está por aí, está solta. Mas a gente precisa de alguém que, de alguma maneira, possa orientar esses pais, orientar esses educadores, porque são tias de escolinha, são professores de escola, são pais, mães que não querem que isso aconteça, mas desconhecem que existem esses movimentos que estão nas escolas, que estão nos livros de escola, né? Que está, por exemplo, no MEC, que está na faculdade, principalmente, né? E aí você fala agora, pô, a gente sabe que existe a influência na faculdade, no ensino fundamental, no ensino médio, mas espera aí. Isso também está no ensino infantil. Sim, especialmente, eu diria. Então, como identificar tudo isso, né? Como que as pessoas podem ter acesso a essa informação? Você fez alguma coisa? Você desenvolveu alguma coisa que pode orientar essas pessoas? Porque eu acredito que isso é algo que deve ser um alerta para o mundo inteiro. Nós, como estamos aqui no Brasil, para todos os brasileiros, pais, mães, que têm essa preocupação com seus filhos, sobre quem seus filhos vão ser no futuro, sobre que tipo de adultos que esses pais vão formar. E a responsabilidade é nossa. Porque, como a Kátia falou, as crianças não sabem, né? E então, a gente tem lá adultos que estão intencionalmente entregando um tipo de conteúdo que vai levar as crianças a terem um comportamento que nem as crianças sabem, mas que os pais depois vão dizer, ué, onde é que foi que eu errei? Exato. E tem pai e mãe que tá dizendo assim, pô, eu fiz de tudo pelo meu filho, eu trabalhei, eu paguei as contas, eu dei a melhor escola, eu dei o melhor ensino, eu dei atenção, eu dei cuidado, de repente meu filho começou a ter um comportamento estranho, de repente meu filho começou a agir de maneira diferente, e eu não sei o que tá acontecendo, e tá estranho. Como que você orienta? De que maneira você tem alguma coisa que você ensina, que você faz? Eu me lembro que há 2 episódios atrás você falava alguma coisa acerca de guerra cultural, né? Isso é uma guerra que nós estamos enfrentando? Existe a necessidade de nós iniciarmos essa guerra contra esses ensinos, essas ideologias? Como que se trava essa guerra? O que se faz? Como que você orienta esses pais, esses educadores? Sim, existe uma guerra e nós precisamos nos apropriar de conhecimento para contra-atacar essa guerra, porque essa guerra já começou. Acontece que ela é uma guerra silenciosa. E justamente quando eu me deparei com essas informações, porque eu fui estudar, né? Quando eu falei lá no início, eu pego o conhecimento da área artística mais a pedagógica, comecei a observar esses alunos dentro e fora, crianças dentro e fora da igreja. Eu falo, não tem diferença, tem alguma coisa acontecendo. E eu fui buscar, isso não me foi entregue de uma maneira subjetiva, eu fui estudar. Só que esses materiais, eles não estavam agrupados. De fato, é uma coisa que você tem ali, um fala uma coisa, um fala outra. Eu falei, não, eu preciso transformar isso em algo didático,
né? Trazendo para minha área, de uma forma pedagógica, que esses pais entendam. E aí eu fui estudar além dos desenhos. Para entender o que está nos desenhos, eu tenho que entender todo um sistema de funcionamento. E aí a gente entra no campo da guerra cultural. Porque quando Marx termina ali o trabalho dele e a guerra armada não deu certo, ele deixa os discípulos dele, né? Ele deixa Gramsci e toda a escola de Frankfurt, que começa a falar, a gente vai fazer o que Marx queria, mas a gente vai deixar as armas e a gente vai entrar nas escolas. E a gente vai atacar a mente das pessoas. E aí eles começam com toda essa proposta. Eu equiparei todos esses assuntos que estão afetando o nosso cotidiano, né? E estão especialmente afetando o cotidiano dos pais e filhos dentro das nossas casas, debaixo do nosso nariz, e joguei ali um farolete, denunciei mesmo, é um trabalho de denúncia e para muitos não bem aceito, eu não sou muito... em alguns lugares benquista, porque eu estou denunciando algo que, teoricamente, tem que dar lucro. Tem uma intenção. Isso, tem que ficar ali no obscuro, mas eu estou trazendo à luz. E de uma forma organizada para que os pais tenham ferramentas. Porque o que eu vejo também, Douglas, é muita indignação, sabe? Ai, meu Deus, principalmente cristão. Cristão é um negócio complicado. Eu sou uma cristã, então eu posso falar de mim mesma. Sabe? Ah, misericórdia, deixe nossas crianças em paz. Gente, isso não funciona. Não funciona mais. Não funciona mais. O negócio é a gente se equipar para combater. E aí, eu agrupei todo esse conhecimento no material didático, porque além desse aspecto que eu falei pedagógico e também cultural e histórico, tem um aspecto muito importante, que foi aí que eu uni o meu conhecimento com o meu chamado, que é o aspecto espiritual. Eu comecei a analisar qual é o caminho que essas crianças estão trilhando, chegando na pré-adolescência e na adolescência, consumindo todo esse lixo, né, cultural, o que isso tem acarretado na vida espiritual delas. E aí eu descobri que são crianças e adolescentes que estão desviados do seu propósito, que estão sendo lançados para caminhos diferentes daquilo que Deus espera para eles. São crianças e adolescentes que estão vivendo com seus pais, perdendo uma promessa que Deus deu a eles, que é uma promessa que vem de um princípio, que é o princípio de honra. A palavra de Deus fala em Êxodo: honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra. E o que a gente tem visto hoje, Douglas, é o contrário. A abreviação desses dias. E eu não estou falando só de uma abreviação física. Nós temos aí um maior índice de suicídio dos últimos 10 anos, né, em adolescentes, especialmente depois da pandemia. Mas eu estou falando de uma morte em vida. Você é terapeuta, acho que você sabe do que eu estou falando. Adolescentes que estão vegetando, desconectados, completamente perdidos. Então, isso tudo gera um afastamento de Deus, onde entra um espírito de rebelião e de apostasia da fé. E isso é muito triste, porque ao invés dos pais lançarem, projetarem os seus filhos para o seu destino profético, porque são eles os maiores responsáveis para que isso aconteça, os próprios pais, muitas vezes por negligência, omissão ou de forma intencional, infelizmente, estão conduzindo as suas flechas, né? Porque os filhos são como flechas, em Salmo 127:4 fala sobre isso. Estão lançando a sua flecha para o local onde ela não deveria ir. Então, tudo isso, eu pensei, meu Deus, Deus não me deu acesso a essa informação de uma maneira tão clara, porque muitas vezes a gente vê algumas coisas e aquilo não faz sentido para você. Mas para mim, quando eu estudei sobre a guerra cultural e todos esses personagens e comecei a fazer conexão com o que acontecia hoje, dentro da minha casa, com a minha filha, com os meus alunos, dentro da igreja, eu falei, tá aí, tá explicado por que tudo isso está acontecendo. A gente precisa se equipar de informação e de ferramentas para lutar contra isso. Foi aí que todo o meu material foi desenvolvido. Hoje eu tenho um curso que chama Vencendo a Guerra Cultural. Então, é uma guerra que existe e que nós podemos vencê-la. E aí eu agrupei 15 temas, os temas principais desta guerra cultural,
e formatei em vídeos extremamente didáticos. Isso é uma coisa que eu gosto muito quando eu ouço as minhas alunas falarem, Kátia, no vídeo eu achei muito legal porque você fala de um tema tão complexo, né? Porque existem, Douglas, alguns cursos gratuitos até, que falam, cursos não, assim, você joga lá no YouTube Guerra Cultural. Você vai encontrar algumas coisas, mas é muito complexo. E não é uma coisa didática no sentido de... São temas soltos, você não consegue conectar para a tua prática, Eu né? acho Pro que teu dia a dia. O grande desafio, né, é que nós pais temos aquela vida corrida, né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar, eu tenho que comer, eu tenho que me preocupar com tantas coisas. Eu preciso, como pai, como educador, de algo que alguém foi lá, estudou, se capacitou, sabe que eu confio, que preparou isso e que vai me orientar e eu vou saber o passo a passo de como que eu vou resolver a vida do meu filho de uma maneira prática, de uma maneira simples, objetiva e com ferramentas que eu vou poder utilizar no meu dia a dia. Perfeito. Esse é o curso. Essa foi a ideia. Uma coisa já pronta, prática, que traz solução e que imprime resultados. Não é uma coisa que eu vou fazer o curso e ainda vou ter que estudar mais material e vou ter que esperar muito tempo para resultado. Não. Aprendeu, aplicou e teve o resultado. E esse curso já existe, já foi formatado? Sim, sim. Nós já estamos na 5ª turma já do Vencendo a Guerra Cultural. É um Tem curso... quantos alunos, mais ou menos, já Olha, passaram? eu estimo, porque os números mudam, né, Sim, diariamente, eu estimo em torno de 200 alunas já formadas com esse conteúdo e que especialmente estão replicando isso, porque esse é um diferencial do Vencendo a Guerra Cultural. O que o pessoal está falando do curso? Todo o material, como ele foi feito... para que, de uma maneira que fale, comunique em qualquer grupo de pessoas, né? Então, não é um material só para crente, não é um material só para escola, é um material para quem quer trabalhar com crianças. Então, além dos vídeos, eu produzi material escrito. Então, todas as aulas têm apostila, com figuras, com referências, com bibliografia. Então, eu fiz de uma forma que essas mulheres possam palestrar esse conteúdo. Olha. Então, eu já recebi de muitas alunas fotos, vídeos de workshops sendo realizados com o conteúdo do VGC. Mulheres que já estão desenvolvendo o seu próprio material a partir do VGC. Isso é muito legal também, porque eu não quero que fique uma coisa inata, estática. Como está tudo sempre em evolução, nós temos cada dia mais novos desafios e que nós podemos estudar, inclusive o VGC no próximo semestre vai ser repaginado, né? Então isso é muito legal para as minhas alunas também, elas compram um curso e ele é atualizado. Legal. Os assuntos, os conteúdos. Então os feedbacks têm sido muito positivos, graças a Deus. O intuito é que seja replicado mesmo, que sejam muitas vozes denunciando esse movimento. Foi para isso, e capacitando. Foi aí, eu acho que surgiu essa parte de mentora de mulheres, né? Porque as mulheres começaram a te ver como uma referência e começaram a te procurar para que você pudesse ensinar esse caminho para elas, né? Exato. Para que elas pudessem fazer e replicar da mesma forma como você tem feito. Isso é muito legal. E que legal. Bom, então já tem alguma coisa que permite que você possa agora saber o que fazer. Eu acho que a gente vê muita gente na internet, né, falando, olha, o problema tá aqui, o problema tá aqui, o problema tá aqui, o problema tá aqui. Tá, legal, tem o problema, tô com a dificuldade, e agora, como eu resolvo, né? Eu acho que eu gosto disso. Eu gosto de que quando a gente apresenta o problema, a gente já apresenta a solução. E que bom que existe esse material, esse curso, o Vencendo a Guerra Cultural, que pode auxiliar essas pessoas a terem esse conhecimento adequado para que elas possam, então, resolver esse problema com seus filhos. Mas qual é o papel dos pais nisso tudo? O que você acha que eles podem fazer, inclusive usando o seu curso, né? O próprio Vencendo a Guerra Cultural, para que eles possam, então, resolver esse problema, não só dos seus filhos, mas da sociedade, né? Porque eu acredito que os pais têm essa grande responsabilidade, essa missão dada por Deus, de apontar, como você falou, de direcionar os seus filhos, porque os pais são a primeira referência. A gente tem dados que hoje, estatísticas mostram que crianças que são disfuncionais na adolescência,
Quando você vai observar essas crianças, elas foram negligenciadas pelos pais, rejeitadas pelos pais, abandonadas pelos pais. Grande parte de adolescentes nesses órgãos de reclusão, como FEBEM e outros órgãos com outros nomes em outros lugares, mas que trabalham na reabilitação de adolescentes, se vai ver e vai perceber que faltou a figura paterna, faltou a figura materna. E quando você vai olhar para os pais, a gente pensa assim, tá vendo? A responsabilidade é dos pais, a culpa é dos pais. Ok, olha para os pais. E aí você vai perceber o quê? Eles também tiveram ausência de pai e mãe, também tiveram uma disfunção no lar. E isso é uma coisa que vai passando de geração em geração. Mas hoje, nós pais e adultos podemos mudar esse cenário. Uma coisa que eu tenho comigo, que eu carrego e que eu sempre pronuncio você pode não ter vindo de uma boa família, mas uma boa família pode vir através de você. Você pode mudar essa história. Sim. Você precisa entender que essa responsabilidade é sua. E eu entendo que os pais, eles têm um papel nisso tudo. Então, qual que você acha que é o papel dos pais nesse momento, entendendo esse cenário, e como que você pode cooperar com eles nesse sentido? Os pais, eles precisam se sensibilizar desse papel, né? Tem uma frase que fala que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Teoricamente, a gente sabe que isso não acontece. A gente aprende a ser uma mãe com os erros e com os acertos. Considerando que nós estamos mais acertando, né? E eu me incluo nisso, mais errando, aliás, do que acertando diariamente, nós temos que nos sensibilizar desse papel de que nós precisamos aprender como se acerta para poder conduzir os seus filhos neste acerto, né? Então, quando você tem essa consciência, Douglas, não, peraí, essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade não é da igreja. Essa responsabilidade não é da escola. Não é da coordenadora pedagógica da escola do meu filho, não é da psicóloga dele. Essa responsabilidade principal é minha. Esse é o primeiro papel. Tendo essa consciência dessa necessidade, você vai entender naquilo que você ainda precisa se capacitar, naquilo que você ainda precisa buscar para que você seja mais assertiva, mais assertivo. E aí, a partir do momento que você entende isso e busca esse conhecimento, você tem consciência de onde você quer encaminhar o seu filho. Então, você determina alvos para ele. Bom, meu filho nasceu assim, mas ele não precisa continuar assim. Meu filho está se comportando dessa maneira, mas ele não precisa continuar se comportando assim. Eu vou buscar ferramentas e meios para conduzir o meu filho a um diferente comportamento, né? Usando o exemplo, por exemplo, das crianças com o espectro autista, nós não podemos reforçar comportamentos inadequados. Então, quando a criança tem um comportamento inadequado, se você oferta para ela aquilo que ela quer naquele momento, você trouxe o reforço. Então, você disse, ok, você conseguiu o que você queria. E aí, vai ser mais difícil depois para você ensinar o caminho certo. E aí, isso se estende para qualquer criança. Não precisa ter um tipo de transtorno. Não reforçar os comportamentos inadequados. Eu me conscientizo da minha necessidade e eu traço um rumo para os meus filhos. É do ponto A ao ponto B que eu quero que ele chegue. E aí, o que eu preciso para traçar esse caminho com ele? Aí os pais começam a buscar conhecimento para aprender. E aí no meu curso eu falo dessas coisas bem na prática, sabe? Do tipo, como falar sobre um assunto relacionado à sexualidade com adolescente. Quais as palavras que você vai usar, como preparar o terreno antes, o que você tem que fazer o antes e o depois. Porque eu vejo que os pais estão com essa necessidade até de carência, de saber como se comportar, né? Como eu falo. E aí, o último ponto é se envolver. Conectar-se com seu filho emocionalmente, psicologicamente, moralmente. Você precisa conhecer quais são os princípios, os valores que o seu filho já tem impresso, né? Quais são os comportamentos, como ele reage com relação à sociedade, se está de acordo com aquilo que você quer que ele se comporte. Os pais são os condutores do futuro dos filhos. É quase como uma massa de modelar. Está nas nossas mãos essa modelagem dos filhos. Esse é o principal papel dos pais. Mas para tudo isso, Douglas, nós precisamos nos capacitar.
Nós estamos numa geração onde o excesso de informação a qual nós temos, ao invés de nortear as nossas decisões como pais, tem nos deixado muitas vezes confusos. Em qual caminho seguir, como aplicar tanto conhecimento, e aí um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra. Nós precisamos de conhecimento com base. No meu curso, por exemplo, tudo eu fundamento no crivo da palavra de Deus. E é bem legal porque eu tenho, assim, algumas alunas e seguidoras que não são cristãs, sabia? E elas falaram, eu gosto do teu conteúdo porque você está falando coisas que faz bem para qualquer pessoa, independente da religião. E eu acho que é esse o papel da palavra de Deus, porque até o ateu, ele em algum momento vai se curvar à verdade do que está na Bíblia. Porque ela ensina o quê? Como ser um bom cidadão, como ser uma pessoa educada, uma pessoa do bem, né? Então, eu fundamento isso na palavra e com bases pedagógicas, né? Não só teológicas, bases bibliográficas, né, de pessoas que já estão em outro patamar e trago ali também esse parecer. Então, isso traz uma segurança para quem consome esse conteúdo e vê que é um caminho assertivo. Eu acho que esses são os principais pontos que os pais devem assumir como seu papel principal na condução dos filhos. Qual é o problema final que você encontra disso tudo hoje na vida dos adolescentes e das crianças e que com aquilo que você ensina e que os pais podem fazer, isso pode ser mudado? Essa é a parte mais triste, porque aí entra o trabalho de campo, né? Foram 25 anos ministrando em ministério infantil dentro de igrejas, em diferentes igrejas. E eu vi crianças perdidas emocionalmente dentro das igrejas. Foram quase 4 anos dentro de uma escola, né? Dentro de 2 escolas particulares, onde eu vi especialmente crianças com situações financeiras bem abastadas, mas sem nenhuma conexão afetiva com seus pais. Perdidas emocionalmente, moralmente. E tudo isso trouxe para mim assim, uma necessidade de urgência. De fazer algo que transpassasse as salas de aula. Que transpassasse as paredes das igrejas. Né? Uma voz realmente que trouxesse transformação. Porque com esse trabalho todo de campo, eu me deparei muitas vezes, Douglas, com adolescentes sentados na minha frente, como você está aí, num calor, como nós estamos hoje aqui em São Paulo, e com uma blusa aqui, ó, até o punho, com touca, né, totalmente escondido debaixo daquela blusa, e depois de algum tempo de conversa e gerando conexão entre ele, ali teve a confiança, ele decidiu erguer a manga e eu vi vários cortes no braço. Isso não foi só uma vez, né? E você olha assim por fora, é um cenário ok, uma família bacana, um cenário bacana, um colégio bacana, mas aquele adolescente estava morrendo por dentro. E com as crianças não está sendo diferente, as crianças estão clamando por atenção. Eu lembro de uma situação de uma aluna minha, quando eu ainda estava na escola, ela chegava, Douglas, com cabelo, a coisa mais linda. Sabe aquela mãe caprichosa? Que faz trança, põe laço, põe glitter, uma graça. Sabe o que ela fazia quando ela chegava na minha sala? Ela tirava a trança, ela bagunçava o cabelo e ela pedia para que eu fizesse um penteado nela. Por quê? Porque eu fazia carinho no cabelo. Porque eu conversava com ela enquanto eu fazia aquele cabelo. Então, ela não queria o penteado, ela queria a conexão, ela queria o vínculo, ela queria o carinho. E tudo isso para mim, ó, eu fico arrepiada de lembrar. Tudo isso para mim falou, meu Deus, me sinalizou de que tem coisas muito além do que os nossos olhos estão conseguindo enxergar e que a gente precisa fazer algo para mudar. Eu comecei a estudar os índices, né, de suicídio de 2011 até 2022. A taxa de suicídio, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cresceu em 6% nos adolescentes. Esse número é ainda maior se a gente pensa em autolesão, é 21%. É muita coisa, é muito adolescente perdido, é muita criança sofrendo, né? E os pais muito ocupados. Tentando muitas vezes acertar, trabalhando bastante, fazendo tudo que está ao alcance deles para oferecer o melhor colégio, a melhor faculdade, o melhor, mas os seus filhos estão caminhando para um abismo. Então, eu deixei a sala de aula, eu deixei o ministério infantil, porque não há como eu ajudar essas crianças se eu não trabalhar com os pais primeiro.
Então, hoje, o meu foco é especialmente os pais. Semana passada, uma pessoa disse para mim, você precisa voltar a ministrar para as crianças, porque é algo que eu fazia muito, né? Eu ia nas igrejas, levava a ministração. E eu também acho que eu preciso fazer isso, mas eu acho que o tempo agora é de eu focar ainda mais nesses pais, porque não adianta uma ministração maravilhosa, um seminário de crianças maravilhoso, né? Outubro tá aí, Dia das Crianças, muitas igrejas fazem esse movimento, né? Levam grandes ministras infantis com roupas coloridas e dá pipoca e dá bexiga e aquela alegria. Só que quando volta para casa a realidade é a mesma. Então o que eu quero é mudar a realidade dentro de casa, né? E a igreja entra como um colaborador, a escola como um colaborador, mas o papel principal é desses pais. Então, o que eu tenho visto, o final de tudo isso, são crianças e adolescentes que estão perdendo a sua vida emocional e, infelizmente, até física, por conta de tantos problemas, de tantas demandas que eles não estão conseguindo administrar. E hoje, as pessoas acessando a você, elas conseguem ter noção, conseguem ter consciência de quais desenhos que as pessoas podem assistir, quais desenhos que as pessoas não podem assistir, como essas pessoas conseguem identificar essas ideologias nesses desenhos, elas conseguem, a partir das informações que elas vão ter com você, compreender o comportamento dos filhos e o que fazer diante do comportamento deles. Isso serve para crianças e adolescentes. Como é que você orientaria essas mães, mulheres, educadores, professoras, pedagogas, essas pessoas a agirem e o que fazer a partir disso tudo? Sim, elas conseguem porque eu construí uma trilha de conhecimento. Tá. Então, hoje, por exemplo, eu desenvolvi um material. Esse daqui é um e-book, Desenhos Proibidos. Eu cataloguei nos últimos anos vários títulos, e especialmente os mais populares, né? Por exemplo, porque são inúmeros, né? Cinderela, Caillou, Bob Esponja, Barbie, Bluey, os mais tradicionais e os mais conhecidos. Agrupei esses conteúdos, cataloguei, fiz a curadoria explicando o porquê que cada um não pode ser acessado. Porque uma coisa é você também dizer, não é legal, especialmente para criança, esse não pode assistir porque não é bom. A criança quer saber o porquê e ela tem o direito de saber o porquê. E aí você vai ensinar o porquê, né? E quais são os fundamentos para isso? Aí a gente vem para uma próxima etapa. Porque só ter a lista pronta é muito legal, isso facilita a vida dos pais e muito, porque aqui, ó, você tem... Eu atualizei esse book recentemente, são 135 títulos que estão aqui catalogados em ordem alfabética de uma maneira bem prática. Esse está impresso, mas os pais recebem em PDF, então é super prático, leva no celular para qualquer lugar. E também fiz o de melhores desenhos, porque ainda existem, felizmente. Aqui são, Douglas, bom, hein? em torno de 180 títulos. Olha que bom. Tem mais bom do que ruim, né? 180 títulos bons. E aqui o trabalho é ainda mais, mais primoroso. Por quê? Eu dividi não só por ordem alfabética, mas olha só que interessante. Eu coloco o título, eu mostro qual é o formato, se é um desenho, se é um filme, se é uma série, porque não é só desenhos não, tá? Eu curei seriados, filmes. Eu coloco a classificação indicativa, então dá pra saber a partir de qual idade que pode assistir. E eu também coloquei em qual plataforma pode assistir. O trabalho vem pronto. É só dar play. Esse daqui eu brinco que é só dar play e esse daqui é só bloquear tudo na internet, né? Mas antes ensinar para os filhos. Olha só os nomes. Eu vou citar alguns nomes. Fica e você à vontade. faz um disclaimer assim, ó, bem rápido, tá? Porque são nomes polêmicos. Aí você pode fazer olhando pra lá, inclusive, pra gente ter uns bons cortes. Olha aqui. As Meninas Superpoderosas. Exato. Esse conteúdo tem alto nível de ocultismo e feminismo. Misericórdia. Deixa eu ver outra coisa aqui. Esse aqui ou eu que tô por fora, né? Deixa eu ver Essa é aqui. pequenininha ainda, né? Eu tô por fora.
O de baixo é o preto aqui, né? O preto é o motivo pelo qual não deve ser assistido. Ah, tá Ó, bom. Ariel é um tá, super... Ariel. Ariel é famosíssimo. Ariel, ele tem ocultismo. E olha, eu trouxe sobre Ariel, eu trouxe uma coisa aqui também. Esse aqui é um livro... Não vou mostrar ele porque eu não quero fazer propaganda, tá bom? Mas por que eu trouxe esse livro? Porque esse livro, ele está em 9 entre 10 escolas particulares do estado de São Paulo como uma referência de livro paradidático. Aquele livro que a escola indica a leitura. Olha. E durante todo o ano é feito trabalho sobre ele. E ele é um reconto dos da principais... escola da Alice Baer e do Karl Marx? Praticamente. É que eu estou estudando bastante sobre contos de fadas. Eu não vou dar spoiler ainda, mas vem algo muito bom por aí. E inédito também, viu? Olha. E aí eu fui estudar sobre Ariel e é um dos piores contos de fadas, sabia que existe? Sério? É um dos piores. Olha isso aqui. Porque quando a gente vê o da Disney, ele tá repaginado, né? Tá bonitinho, repaginado. Mas o conto, lá na raiz, a coisa é bem feia. Mas esse daqui que já é um Ariel reconto. É a Pequena Sereia, pô. É, a Pequena Sereia, exatamente. Aqui é um reconto. Olha só, vou ler só esse trechinho aqui pra você, ó. Mas a Pequena Sereia só pensava nele. Não, aqui, ó. A bruxa lhe deu uma poção mágica, mas cobrou um preço terrível. A Pequena Sereia perderia sua linda voz e sentiria dor quando andasse. Ela foi procurar a bruxa porque ela queria o príncipe. Resumindo bastante pra você. E ela fez um pacto com a bruxa. Em troca de pernas, ela deu a voz dela. Isso aqui é alto nível de ocultismo. Isso aqui você está imprimindo na mente e no coração das crianças um flerte com o ocultismo. Eu posso ter o que eu quero através de uma negociação de iniquidade. Então, assim, quando você começa a abrir seus olhos e mentes, e eu não digo nem só espiritual, não, é uma coisa assim concreta, é isso que eu quero ensinar, é isso que eu quero imprimir no coração da minha menina, né? Que vale tudo por um relacionamento, eu vou fazer um pacto, eu vou vender a minha alma, eu vou negociar parte do meu corpo. Então, assim, são coisas tão fortes. É a linguagem subliminar, é a comunicação que está sendo inserida. A comunicação, exatamente, na alma, no espírito. Então, assim, Mas tem pai que vai olhar e vai dizer assim, isso é besteira. Não, é só uma história. Quando crescer, muda. Eu já vi tanta gente falando diante disso, dizendo assim, não, eu ouvi essas histórias. Não, olha, eu cresci, não é nada disso. Aí você vai olhar o histórico de relacionamento. Exatamente. Cheio de disfunção no relacionamento. Exatamente. Porque são as referências. Exato. Né? São as referências. E aí eu tenho encontrado essas objeções também. Felizmente, aquelas mães que me dão espaço para argumentação têm voltado atrás nesse pensamento. Desenho da Disney. Tem desenho da Disney aqui que não pode assistir. Walt Disney World. Como assim? Sim, e sobre isso, Douglas, é um estudo bem aprofundado, porque aí eu coloquei dentro do curso Análise de Desenhos. Então, depois do e-book, o próximo passo que eu espero que essa mãe avance é de aprender a fazer o que eu faço. Barbie. Não pode assistir Barbie. É feminismo puro. Você gostou, né, do e-book? Cinderela. Não pode assistir a Cinderela. Vamos rever aí essa palavra. Não é que não pode. Padrinho. Não deve. Não deve. Poder, a gente pode tudo, né? Total. Mas aí, se você não quiser arcar com os resultados, E aí, né? obviamente, elas vão entender o porquê que não deve, porque tá aqui no e-book, né? E aprender a ensinar. Perfeito. Tá bom? Porque assim, muitas se deparam com esse material e aí me procuram. Falam, Kátia, agora deu ruim aqui em casa. Porque assim, ela tem tudo da Cinderela, o quarto é da Cinderela, o DVD da Cinderela. O que eu faço? Vou rasgar e jogar tudo fora, vou jogar no lixo. Não é assim. Não. Pertence a ela agora. Então, antes de jogar, você vai ensinar o porquê. Vocês vão tomar essa decisão juntas e fazê-la participante disso. Ela tomar essa decisão. Esse é o segredo, ela tomar essa decisão. E aí eu ensino como fazer. E não é só usar autoritarismo, né? Exatamente. Não é só cala a boca, é assim e pronto. E é muito legal. Gera mais problemas. E é muito legal porque com as crianças isso é bem mais fácil do que com os adolescentes. As próprias crianças muitas vezes surpreendem as mães dizendo, mãe, eu também no fundo achava que isso não era legal. Mas eu achava que tá tudo bem porque você deixava. E aí a gente tem
mães e filhas se conectando ali emocionalmente, espiritualmente, começando a saber escolher juntas conteúdos que são edificantes para a vida delas. Conteúdos que elas vão poder assistir juntas, sem medo, sem susto. Frozen! Frozen, ela tá relacionada... As crianças todas vestidas de princesa andando por aí. E Frozen, Douglas, está relacionado a um principado, está relacionado a Lilith, a terror noturno. Sabia que 90% das crianças que assistem Frozen desenvolvem terror noturno? Olha, terror noturno, inclusive, é uma metodologia de psicopedagogia onde a gente tem que tratar crianças que não conseguem dormir à noite. Exatamente. E tem que fazer um trabalho bem sério aí pra ajudar essas crianças. Exatamente. Igor, Harry Potter. E agora? Deixa eu terminar o podcast que eu converso com ele. Vixe, Igor, ela vai te dar um jeito, nem vai Igor. precisar comprar o e-book, hein, Igor? Não vai precisar. Vou te dar uma mentoria gratuita. Cara, de verdade, tem muita coisa Sim. aqui que vale a pena. E a pessoa que, por exemplo, acessa o seu material, obviamente vai saber tudo isso aqui, né? Então, a pessoa tem Sim, tudo a isso ideia aqui. é que ela fique expert no assunto, especialmente se ela fizer bom. o curso Análise de Desenhos. Cara, olha, Pinóquio, deixa eu ver o que mais aqui. Que vocês conhecem, eu acho, né? O Porque é uma coisa... Simpson, O Moana. Simpson, Moana. Ah, Moana é nítido, né? E esses daí são os mais antigos. Agora, com a atualização do e-book, eu coloquei lançamentos novos, né? tem Os coisa últimos nova, hein? lançamentos no cinema, isso. Então, ele é legal Caraca, porque ele é muita sempre coisa, atualizado. cara. Sempre Pinóquio. atualizado. Shrek. Ah, não, pô, Shrek. Acabou o Shrek, coitado. Ah, não, o Round 6 é uma coisa muito bizarra, né, cara? Eu coloquei desenhos, séries para várias Trolls! idades. Minha esposa agora tá começando a rolar no chão. Ela fala que eu sou o Troll Cinza. Ai, não vai poder falar mais isso. Quando ela descobriu o que é o troll. Ela falou que eu não Nem eu sou você o vai Troll querer. Cinza. O Troll Cinza é o Troll que ele tem um trauma emocional porque ele perdeu a avó. E aí ele fica cinza por causa que ele perdeu a avó. E aí depois a menina Depois vai eu lá te e... mando a história dos trolls. Sabia que os trolls existem de verdade? Oh, meu Deus do céu. Aí você vai ver que bichinho que é esse. Você vai falar, nunca mais O você me chama de Trolls, trolls. ele não é bonitinho. Não. Ele não tem nada a ver com aquilo que o Não. desenho... Esse é o problema, né? Hollywood, enfim, não só Hollywood, né? Mas o mundo da arte torna bonito aquilo que não tem nada de bonito e que tem uma coisa por trás Já ouviu de aquela tudo frase isso, que né? ninguém cria nada do zero? Ah. São inspirações. As pessoas, Douglas, precisam se interessar em buscar a raiz das coisas. E é esse o trabalho que eu tenho feito. E lá na raiz, peraí, Ariel, todo mundo gosta, Pequena Sereia, todo mundo gosta. Vamos estudar a fundo o início? Né? A primeira história, quem foi essa sereia? Quem escreveu isso? O que quis transmitir? E aí isso vai sendo passado de geração em geração, cada vez mais repaginado, como você disse, cada vez mais bonitinho, mais aceitável e imprimindo na mente das pessoas o famoso nada a ver. Nada a ver, Nada a exatamente. ver. É isso que eu ouço. Ah, não tem nada a ver, não tem problema. Até que a criança começa a desenvolver comportamentos que passam do controle dos pais e aí eles procuram quem? Me procuram você como terapeuta, procuram um pastor, um padre, né? Eu não vou nem falar aqui, mas é muito desenho bom aqui que tem. Esse daqui eu vou fazer um certo suspense aí pra vocês, que senão também eu dou o caminho das pedras só pra vocês. Você não se esforça em nada, tem que dar uma esforçada. Mas tem bastante desenhos aqui que ela tá falando. E aí poupa isso aqui, tempo. ó, minha família... Não vou falar o nome. Não vou falar. E poupa tempo, né, Douglas? Porque eu acho que muita gente se depara lá na tela da Netflix É muito e não mais fácil sabe se pegar, e não né, sabe alguém. o que escolher. Você fica um tempão escolhendo. Não, Igor, já passou por isso? Aí você vê assim, passou a hora e você não assistiu nada. E o mais interessante... Parabéns aí pelo trabalho, Kátia. E Obrigada. o mais interessante é que eu vi lá nas suas coisas que agora você também está recebendo apoio de grandes empresas de stream
Como, por exemplo, uma empresa que eu conheço, um pessoal que eu conheço que é bem sério, que é o pessoal da Join Kids. Exatamente. O pessoal começou a fazer ali um trabalho junto com você também. Sim, nós unimos propósitos. Chancelou você, né? Sim. E você chancela eles. E eu curei todos, antes de aceitar a proposta, eu curei todos os conteúdos. Falei, peraí, deixa eu ver se passa na minha peneira, porque ela é bem rígida, você viu aí, que não é qualquer coisa que passa não no meu critério. E a Join Kids, com quase 800 vídeos, como ela vai chegar no próximo semestre, é conteúdo de qualidade de A a Z. Então, a gente tem feito um trabalho muito legal juntos, desenvolvendo aí uma parceria muito bacana para levar esse conteúdo para outros lugares, porque é uma plataforma segura para os filhos, é uma plataforma cristã. Então, esquece Netflix, esquece YouTube Kids e vai para Join Kids, ainda tem cupom de desconto para vocês, Kátia Alencar 10, um preço super acessível, com um ambiente seguro e que proporciona vídeos não só de desenhos, mas atividades, um espaço para mães, é muito bacana. Muito bom. Agora fala mais como é que o pessoal acessa. Bom, ninguém que vem aqui no Espiritualmente Podcast e que tem alguma coisa para ofertar para as pessoas, vem por aqui e passa despercebido. O que você preparou para o pessoal aí, para que o pessoal possa seguir esse caminho junto com você, você possa pegar na mão dessa turma, ajudar essas pessoas, porque eu, sinceramente, sou suspeito a falar. Já sou assíduo aí nos teus conteúdos. A gente já tá aí nessa jornada junto aí há bastante tempo. Agora, esse pessoal que tá assistindo a gente, acompanhando a gente, o que você preparou para eles hoje? Eu preparei uma oportunidade única, pensando no mês que nós estamos, né? O mês das mães. Eu quero presentear você que é mamãe, você que é uma figura feminina. Eu não sou mãe, mas você é tia. Você é avó, você é professora, você é madrinha. Qualquer mulher que vai poder também caminhar junto com o pai dessa criança, com o tutor. Eu preparei uma oportunidade para sua audiência, que eu sei que é muito boa, nesse mês, que é um pacotão. Né? Como eu falei da trilha do conhecimento, é muito legal quando uma mãe adquire o e-book. Isso expande o conhecimento, né? E naturalmente ela quer dar o próximo passo. Então, como eu sei que essas pessoas elas querem ter acesso a todos os materiais que eu ofereço, que hoje são 2 cursos, 2 e-books, são 2 ou 3 cursos, 2 e-books, é tanta coisa que até eu me perco. E mais uma novidade que vem por aí, talvez eu divulgue para você depois, né? Mas ainda não vou falar. Eu fiz um pacote para essas mães. Então, vai ser oferecido para sua audiência, Douglas. O curso vem sendo a Guerra Cultural, que é esse curso com 15 aulas, mais 15 apostilas, que irão capacitar essas mães, essas educadoras, essas líderes, todos os voluntários do Ministério Infantil para trabalhar com crianças e adolescentes, né? Com assuntos diversos da nossa sociedade. E eu vou oferecer mais 3 aulas, além das 15 aulas. Eu preparei mais 3 aulas de um curso chamado Contra-Ataque. Então, é um compilado de muitas informações bem atuais. Por exemplo, a CONAI, que é um assunto que está preocupando muitos educadores, as mães, né? O que fazer, o que eu posso fazer. Então, assuntos como esses, bem atualizados. Preparei mais 3 aulões. Mais o curso Análise de Desenhos também, para que elas possam se capacitar a fazer o que eu faço e eu espero que ainda mais excelente. Porque lá eu entreguei o ouro todo, né? Todo o mistério de como eu faço essas análises sem assistir, como assim eu revelo lá. É aí que você vai revelar como que eles fazem para saber que desenho as mães, os educadores podem dar para as crianças sem precisar assistir. Porque eu não quero essas mães dependentes de mim, eu quero que elas tenham autonomia, que elas cheguem a lugares mais altos ainda, né? Então, eu vou oferecer esse curso também. E algo inédito que eu nunca fiz. Além desses 3 cursos, eu vou oferecer também uma mentoria comigo. Em grupo. Em grupo, para que elas tenham acesso direto a mim, para que a gente possa desenvolver um trabalho bem efetivo e personalizado. Eu quero conhecer quem é essa mãe, quem é essa educadora, o que eu posso fazer para ajudá-la dentro da área profissional dela, dentro da maternidade. Exatamente.
Tudo isso hoje, Douglas, se a gente fosse, se eu fosse cobrar o valor, né, o investimento que ele realmente vale, daria em torno de R$900, que é um valor super justo, validado, é o valor que as minhas alunas pagaram. Mas não vai dar pra cobrar isso aqui no Espiritualmente Podcast, porque aqui vai ter que ter desconto. Eu vou dar um presente para elas, porque é mês das mães, tá bom? Não é por você, não, é por causa delas. Não tem problema, né? Tá perdoado. Pra tua audiência. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou oferecer tudo isso por 12 parcelas de R$34,70. Aí, ficou atrativo, hein? Isso dá quanto? Ou R$347 à vista. De R$900 por R$347. 15 aulas do Vencendo a Guerra Cultural, mais 3 aulões do Contra-Ataque. 60% de desconto. Mais 60%. Mais 12 aulas do Análise, mais a mentoria em grupo comigo, enfim. E com garantia, porque eu tô tão segura desse conteúdo que já foi validado e é tanto feedback bom, que tem a garantia também, então tem uma segurança com relação a isso. Mas a gente vai estipular um período, tá bom? Porque a gente está fechando turmas para mentoria já para o próximo semestre. Eu tenho já um grupo com procura, então para que eu me organize, eu vou pedir esse fechamento. A gente vai fechar essa promoção. Isso vai só até o dia 21 de maio. Então acho que é uma data. É uma semana. Isso, uma data legal para você se organizar, né? E já ingressar aí nesse mês mesmo, no próximo, se capacitando, com uma nova motivação, trazendo seu filho mais para perto, se conectando, estando a par de tudo que está acontecendo e fazendo a diferença nesse mundo, né? Não sendo mais um, fazendo a diferença. Eu preciso muito de mais vozes, mais pessoas que estejam dispostas a falar daquilo que eu falo, para que a gente juntas chegue mais longe. Então, tá bom, tá aí. Tá aparecendo na tela para vocês aí, é só... Se você está acompanhando pela televisão, apontar o QR Code e você vai abrir aí a página onde você vai ter todas as informações acerca dessa promoção que a Kátia está abrindo para você. Obrigado, Kátia, por abrir essa promoção para nós aqui, para toda a nossa audiência. Eu acho que é extremamente importante para todas as mulheres, mães, educadoras, profissionais na área da educação, pessoas que estão aí preocupados com o futuro das suas crianças. É extremamente importante. Então, se você está acompanhando pela televisão aí, você está vendo aí já no seu televisor esse QR Code, aponta para aí para o QR Code. E se você está vendo pelo celular, é só você rolar um pouquinho ali no vídeo, vai estar na descrição ali o curso para você clicar no link e você vai lá e adquire. Então, por tempo determinado, tem limite de pessoas? Ou... As 30 primeiras pessoas. 30, para que eu possa atender de forma adequada, com qualidade. Como tem a mentoria, então 30 pessoas, é um bom número. E eu queria só, Douglas, falar para essas mães duas coisas. Tá. Primeiro, que a gente só faz o que a gente prioriza. Esse é um ponto muito importante. Se você não priorizar, não, agora eu vou focar nisso, eu vou fazer isso, você não faz. A gente tem naturalmente a tendência de colocar muitas coisas antes e depois, se eu tiver um tempo, se eu tiver dinheiro, se eu tiver saúde, se eu tiver vários se, e aí você não faz. Esse é um ponto. Priorize. E o segundo ponto é que não espere, isso eu aprendi com você, né, que é um ótimo terapeuta, não espere a situação, o quadro se agravar. De repente você está aí numa situação em que teu filho, tua filha está num estado confortável, você não identificou grandes problemas, né? Mas não espere surgir um problema para que você saiba solucionar. O grande segredo é você se capacitar para que você já tenha a resposta certa na hora certa. Você evita grandes problemas. E muitas vezes Deus pode e quer te usar para abençoar outras vidas. Veja, se eu não estivesse pronta, capacitada para quando a demanda chegasse, como seria? Quando eu descobri a necessidade, eu já tinha o material desenvolvido. Deus já tinha me levado para esse caminho, eu já tinha buscado. Não era uma necessidade interna. Felizmente, a minha filha não passa por esses problemas. Mas eu entendi que eu precisava fazer algo por alguém. E isso é muito gostoso, quando você ajuda outras pessoas. Então, eu quero te encorajar a ser essa pessoa que vai estar preparada para quando surgir a oportunidade, seja ela profissional, seja ela ministerial, seja no âmbito pessoal, uma satisfação pessoal, você estar pronta.
Deus só chama as pessoas ocupadas, Douglas. Uhum. Quanto mais você sabe disso, né? Quanto mais ocupado você tá, vem novos projetos, novas coisas, porque ele busca pessoas que estejam na ativa. Ele olha assim, não tá interessada, não estuda, não lê, não busca, não quer saber de nada, só quer sombra e água fresca. Ele deixa pra lá. Mas quando eu comecei a me envolver com isso, as coisas começaram a acontecer. E é muito gostoso. Eu quero te convidar a viver nessa pegada mesmo, sabe? Ajudar as crianças e adolescentes que estão clamando por nós. E, no caso, inclusive, a Lavínia tá aí. Lavínia, vem cá. Deixa o pessoal te ver aqui no podcast. Cadê você? É minha Aqui, ó, companheiraça. por trás. Por Isso, aí, boa. Aí ela aí, ó. Tá aí, ó. A herdeira. Isso é uma coisa que a gente faz sempre. Eu procuro incluir ela no meu ministério, né, filha? E ela ajuda atrás dos bastidores, ela ajuda a produzir conteúdos. Aqui a curadoria em parceria, né, filha? Ela vive me ajudando. E levo ela para os lugares. Ela é uma discípula em treinamento. Ela não é alguém que lá no futuro vai trabalhar, não. Ela já trabalha. E aí ela já vai crescendo nesse ambiente, já vai descobrindo para o que ela foi chamada. E os pais precisam fazer isso, incluir os seus Vou filhos. te pegar de surpresa. O que você diria para as mamães hoje acerca de tudo que você tem aprendido com a sua mãe? Pega aqui, Kátia. Põe aqui, ó. O que você diria para as mamães? Olha lá para aquela câmera lá. O que você diria para as mamães com tudo que você vê a sua mãe fazendo e aprendendo, ensinando? Assim, é muito importante você cuidar, assim, ver o que os seus filhos estão fazendo. Não só de vez em quando olhar o que eles estão fazendo, o que eles estão, sei lá, assistindo, mas sempre prestar muita atenção. Olha aí, então tá bom. Tá aí o recado da Lavínia pra vocês, Fofa, mamãe. né, gente? É isso aí. Tá bom. Obrigado, Obrigada, Lavínia. Deus filha. abençoe, viu? Então, gente, uma das coisas que eu, como terapeuta, eu atendo muito, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa dar muita atenção, é que assim, como você falou, a maioria das pessoas deixa pra começar a tentar resolver o problema na adolescência. E a fase mais importante ali de dedicação e de empenho é do 0 aos 12 anos de idade, que é o processo onde a criança está desenvolvendo todas as suas faculdades intelectuais, sua capacidade de tomada de decisão, seus princípios, seus valores. Isso está sendo... Aquilo ali é um terreno fértil e é por isso que há tanto investimento nessas crianças. Então, do 0 aos 7 anos ali é o momento onde as crianças elas vão começar a todo o processo de absorção, de aprendizagem, é modelagem pura. Tudo que você fala, elas vão lá e repetem. Tudo que você faz, elas vão lá e repetem. É a primeira referência. Os pais, né, os educadores, aqueles que cuidam. Então, são as primeiras referências. Dos 7 aos 14 anos é o momento onde a criança ela já está desenvolvendo a personalidade. E aí, o que acontece lá com 13, 14 anos? Os pais dizem, não, tem que me respeitar, tem que me obedecer. Como assim? Você quer fazer o que você quer, não é do jeito que eu quero. E começa a querer usar força, começa a querer fazer imposições. E muitas vezes chega no momento onde os pais dizem assim, meu Deus, eu não sei onde é que eu errei. Né? Exato. Onde foi que eu errei? Eu fiz tudo. Ou aí, de um dia pra noite ele mudou. de repente. De repente. Nada é de repente, gente. Então, assim... Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que vocês têm muitos compromissos. Eu sei que não é fácil ser pai e mãe, principalmente no século, no milênio e na atualidade. Né? Nós estamos vivendo tempos difíceis e desafiadores. Mas você dá conta, tá? Você dá conta. E tendo suporte de pessoas como a Kátia, eu acredito que isso vai se tornar ainda mais fácil para você e você vai conseguir levar esses desafios com maior leveza. Então, procure aí a Kátia. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, Kátia? Eu estou no Instagram como @ministrandofilhos e estou também no TikTok como @KatiaAlencar_. Muito bom. Então, é lá que E você em breve vai no encontrar. YouTube também. Em breve no YouTube. Né? Produzindo conteúdo lá, que é muito importante também. Então, você já sabe onde encontrar a Kátia. Douglas, e lembrei também, estou com um trabalho itinerante aí nas igrejas, eventos corporativos, palestras em escolas, para me convidar para ir até você, para ministrar, para trazer um workshop, uma palestra, algum tema. Só ir lá no link da bio do Instagram, tem lá o acesso para o convite, preenche o formulário que a minha equipe vai entrar em contato com você. Pronto. Então, tá aí, leva ela para o seu estado.
E o que é que você tá... Tem alguma coisa aí que você pode falar do que é que você tá aprontando de novidade, hein? Não sei se eu posso. Aqui pode, dar spoiler aqui no Espiritualmente Podcast, pode. E aí, o que é que você tá preparando? Tem Na o quê? verdade, já está pronto. Já tá pronto. Já tá. Eu sou assim, entendeu? Tá, Já tá já pronto. anuncia- Já tá. Vou te dar uma dica. Vamos ver se Ah. você é inteligente. Vamos ver se você entende essa linguagem desse conteúdo. Está em fase de diagramação. Pô, diagramação só pode ser livro, pô. Exatamente. Olha! Você ganhou um furo, né? Furo de reportagem. Furo Põe na de tela aí que dá reportagem. trabalho. Então vai vir um livro da Sim, Kátia Alencar em sim. breve. Nós acreditamos que já em junho tem uma pré-venda, com novidades também. Quem comprar na pré-venda, gente, já reserva aí o investimento para esse livro, que na pré-venda você vai ganhar muitos presentes. Olha aí, que coisa. Pré-venda do livro e em agosto, se Deus quiser, a gente vai ter uma noite de autógrafos, vai fazer um evento aqui em São Paulo, maravilhoso, com o lançamento desse livro. Vamos lançar esse livro aqui no Espiritualmente Podcast Vamos, só também, convidar. não vamos? Só Já convidar tá que eu venho. convidada. Então, olha aí, ó. Em primeira mão no Espiritualmente Podcast, tem novidade chegando aí, livro da Kátia Alencar. Você não vai revelar o título, né? Mas... Melhor não, deixa, né? Alguma coisinha assim. Então, tá bom. Então, Mas é fiquem sobre espertos. filhos e vai ser algo inédito, transformador, como nunca visto nessa área da E, obviamente, infância. os alunos, quem já tem os seus cursos, vão ter tudo em primeira mão, vão ter... Ah, sim, sempre tem vantagem. Eu procuro prestigiar quem está comigo desde o início. As minhas alunas sabem, elas sempre são as primeiras a saber, acompanhar, ganhar bônus. Esse é um trabalho que eu faço porque eu gosto muito, Douglas, de valorizar quem deu um voto de confiança para mim, né? Então, eu procuro sempre melhorar os meus materiais. Como eu disse, a pessoa compra o e-book, ela não vai ficar com esses títulos para sempre. Eu atualizo a cada trimestre, ela recebe um material, Você acompanha pagou ela. uma vez e recebe sempre atualização. Então é isso, é sempre bom. oferecer mais, porque vocês merecem. Então, bom. Então tá aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Espiritualmente Podcast. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês, mas como a gente sempre prepara aqui uma mensagenzinha final, Kátia, olhando para aquela câmera lá, o que você tem a dizer para todas essas pessoas que estão aí te ouvindo? Bom, é o tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. É o tempo de olharmos não só para as nossas necessidades, para a necessidade do outro também. E o que eu quero dizer para você é que dentro daquilo que você já desempenha hoje, seja qual for a sua função profissional, ou mesmo para você, mamãe, que fica em casa, que cuida da tua casa, que cuida dos teus filhos, dentro do que você já faz hoje, você pode se aprimorar, você pode melhorar e você pode ajudar mais pessoas. Nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. Se cada um de nós desempenhar aquilo que nós temos como um dom, como um talento, em favor do outro, naturalmente isso vai formar um círculo, né? Uma cadeia e todos serão favorecidos. Então fala-se muito de um mundo melhor, né? Infelizmente, eu não acredito que o mundo vá melhorar, mas nós podemos melhorar os pequenos grupos dos quais nós estamos inseridos para que nós tenhamos resultados, né? Consigamos ver os resultados. Então, o que eu quero dizer com isso é para você se animar, para você buscar esse conhecimento, para você dar esse passo, né? Um passo de fé, muitas vezes. De repente, você está pensando, mas eu não vou ter condições, eu não vou ter tempo, eu não vou ter intelecto. Faça a tua parte, porque através dessa iniciativa, as coisas vão começar a acontecer para você, como aconteceram comigo. Então, eu quero que você conte comigo nessa jornada, para que nós possamos juntas chegar mais longe. Bem... Que Deus abençoe todas vocês. Lembra de vir aqui embaixo, apertar esse botãozinho vermelho aqui, inscrever-se. Também do ladinho ali vai aparecer o sininho, você clica ali para ser notificado para todo novo conteúdo que for ao ar. Lembra de vir aqui nos comentários e deixar ali o seu comentário. E também aqui no chat você vai ver ali um cifrão. Clica nesse cifrão e deixa um apoio pra gente, ajuda a gente aí nesse trabalho do Espiritualmente Podcast para que a gente possa continuar levando educação, conhecimento e transformação por meio de princípios e valores
e de tudo aquilo que nós compartilhamos aqui do Espiritualmente Podcast com você. Lembra de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho, para esse vídeo continuar ganhando mais abrangência e também alcance, e também compartilhar para mais pessoas na sua igreja, pai, mãe, tio, tia, seus familiares, qualquer pessoa que tem uma criança dentro da sua casa e que precisa proteger essa criança. E você sabe o quanto que isso é importante, como você aprendeu aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo episódio. Obrigado, Kátia. Obrigado, Igor. Obrigado, Lavinha. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!